E aí, turma linda? Depois de anos de mistério, Pragmata finalmente foi lançado e ninguém estava preparado para isso. O game chegou chegando em 17 de abril desse ano e acabou se tornando uma grande surpresa da Capcom, conquistando os jogadores justamente por aquilo que parecia ser seu maior risco: ser diferente. E no vídeo de hoje vamos conhecer esse game que saiu de um projeto incerto para se tornar um sucesso que ninguém esperava, além de darmos uma olhadinha marota na trilha sonora completa. Bora? Pragmata é um daqueles games que pareciam condenados muito antes de chegar nas mãos do público. Ele foi anunciado lá em 2020 pela Capcom e passou anos praticamente desaparecido, acumulando adiamentos e virando aquele clássico caso de isso ainda existe ou já era. Só que, contrariando as baixas expectativas, ele finalmente saiu esse ano. E não só saiu funcionando de boas, como foi bem recebido. Isso muda completamente o ponto de partida dessa análise, porque em vez de um desastre anunciado, você tem um game que conseguiu justificar a própria existência. A história não tenta reinventar a roda, e isso fica bem claro desde o começo. Você acompanha Ryu, um astronauta gentil e sarcástico que tende a falar o que pensa, mas muitas vezes de um jeito mais direto do que pretendia. E temos a fofucha Diana, uma pragmata de última geração com a aparência de uma criança de 6 anos, que tem uma personalidade infantil e tende a ser alheia aos perigos ao seu redor. E ela e Ryu ficam presos em uma base lunar que foi tomada por uma inteligência artificial fora de controle. Os dois precisam trabalhar juntos para derrotar Ia e retornar para a Terra. E a ideia é algo familiar em histórias de ficção científica. O isolamento, a tecnologia dando errado e uma dupla fora do comum tentando sobreviver. Mas o game segura isso de um jeito lindíssimo, graças à relação entre os dois personagens. Você sente a construção do vínculo emocional deles ao longo da jornada, com bons diálogos e uma evolução gradual que faz o jogador entrar de cabeça na narrativa, principalmente para quem tem filhos ou tem vontade de ter. E além da história cheia de essência, outra coisa que diferencia o game é a jogabilidade, porque em vez de ser só mais um game de tiro em terceira pessoa, o combate gira em torno de uma dinâmica dupla. Enquanto Ryu se movimenta e atira, Diana invade os sistemas dos inimigos robôs em tempo real. Na prática, isso significa expor os pontos fracos ou desativar defesas. E essa mistura de ação com tomada de decisão rápida cria um ritmo bem fora da curva que exige mais do que apenas reflexo. No começo pode parecer um cadinho desconfortável até você pegar o jeito. Não é tão intuitivo quanto pegar uma arma e sair atirando para todos os lados na força bruta. Só que depois que você entende como funciona, aí que o game realmente mostra sua identidade. Porque essa ideia muda de fato o jeito como você encara cada combate, te obrigando a pensar enquanto age. A ambientação também ajuda demais na experiência. A base lunar podia cair na monotonia, mas o game consegue variar dentro da proposta. Os ambientes têm aquela estética futurista, com suas estruturas metálicas, telas e uma iluminação que reforça o clima tecnológico. Mas também temos algumas referências com a natureza da Terra. Isso mostra como o game não está apenas interessado em mostrar o avanço da tecnologia, mas também valorizar a vida e os pequenos momentos que, na verdade, têm grandes significados. Além disso, o game tem rodado bem nas tecnologias atuais. E levando em conta o histórico de otimização recente da indústria, isso já conta demais a favor dele. E o game não se arrasta nem tenta encher conteúdo à força. Ele consegue entregar uma boa experiência para quem está jogando, além de trazer reflexões bem profundas.
Tanto é que a recepção da comunidade acabou sendo bem mais positiva do que muita gente esperava. Por ser uma IP nova da Capcom, ainda mais depois de tanto tempo de desenvolvimento e adiamentos, muita gente passou a tratar Pragmata como um grande acerto nessa ideia de apostar em algo novo. Ele não é revolucionário, mas é um game com identidade própria, algo que nem sempre aparece em grandes produções ultimamente. Uma novidade dentro do catálogo da Capcom que costuma trabalhar com franquias já estabelecidas, como Resident Evil. Teve gente que foi jogar sem muita expectativa e saiu surpresa com o resultado dessa belezura, principalmente por causa do sistema de combate funcionando na prática e na relação lindíssima entre Ryu e Diana. É simplesmente um game que mostra que ainda tem espaço para ideias novas dentro de grandes estúdios e, quando funciona, pode virar algo muito maior no futuro. Eu quero! Se vocês querem mais vídeos desse nível, bora garantir o like agora, se inscrevam no canal ativando o sininho e continuem comigo até o final do vídeo. Aceita. A trilha sonora de Pragmata é algo que chama tanta atenção quanto o game em si. E o responsável por emocionar também os ouvidos dos jogadores foi Yasumasa Kitagawa, da própria Capcom. E isso já diz muito sobre o direcionamento da trilha, que mostra como ela já nasce dentro da lógica interna do estúdio e não como um projeto totalmente autoral ou desconectado do game. A Capcom costuma trabalhar com música muito integrada ao design, e isso não foi diferente com Pragmata. A trilha se adapta com o que acontece na tela, reagindo ao ambiente e à narrativa, e evolui de acordo com a intensidade da jogabilidade e da exploração, se tornando uma parte importantíssima da experiência do game. Uma estação lunar isolada, com tecnologia avançada e uma relação forte entre um humano e um androide, faz também com que a trilha fique oscilando entre o frio tecnológico e as cargas emocionais, e essa dualidade é algo conceitual nas composições. Além disso, você tem ali uma mistura entre sintetizadores, plugins e instrumentos reais que ajudam num tipo de humanização em meio a sons mais eletrônicos. E isso mostra também como a trilha não serve apenas como fundo, como funciona dentro do gameplay e na condução da história. A trilha também aponta para uma direção mais atmosférica, sem depender tanto de temas grandiosos ou muito marcantes em excesso. Isso acaba fazendo algumas pessoas como eu a se lembrarem de outras trilhas que têm como ponto forte esse clima de sci-fi e ao mesmo tempo que são mais contemplativos, como no game Death Stranding. E é necessário ter esse tipo de abordagem mais contida e minimalista em alguns momentos, porque estamos falando da imensidão do espaço e do isolamento e mistério numa base lunar. Infelizmente, alguns críticos acharam que as faixas apenas cumprem seu papel de música de fundo para jogatinas, enquanto outros acharam a trilha linda demais, emocionante e que destaca demais a importância da jornada, além de ser um dos maiores trunfos para chamar a atenção para o game. Mas não dá para negar que a trilha sonora ajuda a contar a história. Ela permite que o jogador sinta as mudanças nas cenas antes mesmo delas serem explicadas. E é exatamente isso que ajuda a dar mais peso, porque a trilha se transforma em parte ativa na forma como essas cenas são percebidas. As músicas cumprem seu papel e ganham força em momentos específicos da jornada, o que mostra que houve sim a prioridade numa abordagem mais contida e funcional, mas que não faz a trilha ser diminuída quando você a escuta fora das jogatinas. A trilha sonora de Pragmata funciona menos como um conjunto de temas isolados e mais como um sistema de percepção que guia o jogador. Ela não busca se impor como uma assinatura melódica direta e reto, mas ajuda no jeito como se interpreta o espaço, o silêncio e a solidão da estação lunar. Isso faz com que a música se torne uma extensão da própria ambientação, ajudando a definir o que está prestes a acontecer e criando uma tensão contínua entre o vazio e a presença.
Essa escolha também mostra como o impacto não está na questão de guardar as músicas na cabeça depois das jogatinas, mas no jeito como elas reorganizam a experiência ao longo do tempo. Dentro do game, a trilha mostra uma construção emocional que cresce aos poucos, onde o detalhe importa mais do que os temas, mostrando que o som não faz uma ilustração da jornada, mas participa ativamente dela. Mas é bom que tire suas próprias conclusões escutando a trilha sonora no link aqui embaixo. Eu indico. E aí, já jogaram Pragmata? A Diana também conquistou o coração de vocês? Me contem tudo aqui nos comentários. Bora conhecer também meu trabalho autoral e meu livro, O Fabricante de Bonecos, nos links aqui embaixo. E vamos ajudar esse canal aí ainda mais longe nesse mundão cabuloso do YouTube e alcançar mais pessoas clicando no botão do hype. Excelente semana para vocês, excelente final de semana. Se cuidem, cuidem dos seus. Fiquem todos com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.